Fala galera, beleza? Final da primeira partida, semifinal da Libertadores da América entre Grêmio e Flamengo, empate em 1-1. Pós-jogo, a impressão que eu tenho é que o Flamengo perdeu a chance de vencer em Porto Alegre, enquanto o Grêmio conquistou o empate. Para mim o Flamengo foi melhor nos 90 minutos, mais ofensivo, pressionou muito mais o Grêmio, conseguiu executar melhor a sua ideia de jogo, não venceu. E aí entra muito mérito de um time guerreiro, lutador, que briga do início ao fim, que é copeiro, que conhece bem demais uma semifinal de Libertadores da América, que é o Grêmio. Na análise tática da partida, a equipe do Renato Gaúcho, com muitos desfalques, aliás, sentiu o peso dos desfalques. Jeromel e David Braz, a diferença é grande. Na lateral direita, a diferença também é grande do Leonardo para o Galhardo. Para mim, o Galhardo não fez uma boa partida. No meio-campo, o Luan jogou bem. Criou algumas oportunidades, apareceu o tempo todo para o jogo, então, ao menos na armação, quando o Grêmio tinha bola, o Luan participou bastante, o time não sentiu tanto assim a ausência do Jean-Pierre. Por opção, o Renato começou com o Michel, tirou um pouco da criatividade, tirou bastante da criatividade do meio-campo gremista, reforçou a marcação. Na primeira etapa, o Flamengo conseguiu pressionar muito o Grêmio, empurrar o time gaúcho para sua defesa e criou diversas oportunidades. Taticamente, o time do Jorge Jesus, muito além de nomes e formações táticas, eu gosto de analisar as funções. Então, como entraram em campo os jogadores do Flamengo taticamente? Rafinha e Felipe Luiz, dois atacantes pelas beiradas. Foram dois ponteiros na prática quando o time tinha bola. Dois meias centrais, William Arão e Gerson. Gerson um pouco mais para a direita e o William Arão um pouco mais para a esquerda, mas trocando de posições também. Dois meias avançados, Everton Ribeiro e Arrascaeta. O Arrascaeta mais pela esquerda e o Everton Ribeiro um pouco mais pela direita. E aí dois atacantes, realmente dois atacantes, não o Bruno Henrique saindo da esquerda e caindo para dentro. O Bruno Henrique jogou como atacante ao lado do Gabriel. Todos esses atletas se movimentando o tempo todo. Então, na prática, o que a gente viu em campo foi um Flamengo num 4-2-2-2, se quiserem dar um nome específico, dar uma formação tática específica. Mas, insisto, eu gosto muito mais de analisar as funções, e essas foram as funções dos jogadores do Flamengo na primeira etapa, em que o time foi bem superior. Marcou gols, todos anulados, dos 3 gols anulados pela arbitragem do Gabriel, aí já contando a partida inteira. 2 indiscutíveis, o segundo tem uma polêmica sobre a linha do impedimento. Prefiro confiar na tecnologia e confiar que realmente houve o impedimento do Gabriel. Paulo Vitor não foi bem na partida, só não tomou mais gols graças ao árbitro de vídeo também. A própria jogada de gol do Flamengo mostra um pouco essa movimentação ofensiva do time, situação de jogo. Então, no lance do gol você tem o Arrascaeta caindo pelo lado direito e o Bruno Henrique aí sim na sua função de atacante dentro da grande área, ao lado do Gabigol, aparecendo nas costas do Galhardo para marcar. Mas foi um Flamengo que para mim pressionou muito mais o Grêmio, criou mais oportunidades. Na segunda etapa o jogo muda, e o jogo muda para mim muito pelo aspecto físico, porque no primeiro tempo, nos primeiros 45 minutos, com o Flamengo bem fisicamente pressionando o Grêmio, foi bem superior. Na segunda etapa, a impressão que eu tive é que o Flamengo sentiu fisicamente a partida, houve um desgaste maior dos seus atletas. A estratégia do Jorge Jesus é de rodar pouco o elenco, enquanto o Renato roda totalmente o elenco no Campeonato Brasileiro. E aí, melhor fisicamente, o Grêmio conseguiu avançar mais as suas linhas, pressionar também o Flamengo e teve 2 grandes oportunidades e 2 belas defesas do Diego Alves. E aí, mérito do goleiro do Flamengo, que é um dos melhores do Brasil, fez 2 defesaças. Então, pouco depois sai o gol. O gol do Flamengo sai no momento em que o Grêmio conseguia atacar e que o jogo era muito mais franco. Franco como não foi no primeiro tempo. Depois, o Grêmio ainda consegue o seu gol, tentando pressionar o Flamengo. Com as alterações que o Renato fez, ele colocou seu time mais à frente. O Flamengo, para mim, sentiu o desgaste físico, mas mesmo assim, seguiu criando oportunidades. É engraçado que quando a gente analisa os números da partida, não foi um massacre do Flamengo nos números. 58% de posse de bola, 10-10 em finalizações e 3-2 para o Grêmio em finalizações certas. Só que nessas finalizações não entram os gols anulados. Os 3 gols anulados do Gabriel não contam estatisticamente,
porque foram lances invalidados, então eles não entram na estatística oficial. Só para mostrar um pouquinho como a gente tem que analisar bem os números e entender o que foi a partida, não apenas ler os números e sair falando de qualquer maneira. Então, para mim, Flamengo melhor, desperdiçou a chance de vencer em Porto Alegre, sendo superior ao Grêmio. Mostrou em campo que é sim o melhor time do Brasil, jogou mais do que o Grêmio, que tentou jogar, mas não conseguiu, principalmente no primeiro tempo. Não é que o Renato Gaúcho montou seu time para marcar no primeiro tempo. Não, mérito do Flamengo, pelo controle do jogo a partir da posse de bola, por pressionar bastante o Grêmio. E aí na segunda etapa eu tive a impressão realmente de que a parte física acabou sendo determinante a favor do Grêmio. E aí o time do Renato conseguiu sair bem mais, pressionar um pouco o Flamengo, criar oportunidades. Foi um jogo mais franco, mais aberto, porém no geral, na minha avaliação, o Flamengo foi superior, não conquistou a vitória. Prova da força desse time gremista. Antes do confronto eu dava 60% de chances para o Flamengo se classificar, 40% para o Grêmio. Aumenta um pouquinho essa probabilidade agora para o Flamengo, afinal de contas vai para o Rio de Janeiro tendo um empate com gols no jogo fora de casa, pode se classificar com 0 a 0, mas é difícil achar que um jogo do Flamengo e do Grêmio vai ser 0 a 0. Então espero novamente uma grande partida, como foi para mim esse primeiro jogo em Porto Alegre. Tá certo, galera? É isso, um Flamengo que me agradou bastante no seu volume de jogo, o Gerson mais uma grande partida, dominando bastante as ações de meio campo, os dois laterais do Flamengo muito bem. Vamos ficar de olho nos dois problemas musculares, não me parecem problemas graves, do Gerson e do Felipe Luiz. Do Gerson aparentemente só câimbra, o Felipe saiu sentindo a perna também, são dois jogadores importantíssimos para o Flamengo. E no Grêmio, o retorno do Jeromel para a partida de volta é fundamental também, é um dos líderes desse time. Confronto segue aberto, o Flamengo continua como favorito e para mim tem melhor time. Valeu, galera, obrigado, até o próximo vídeo, curtam aí e se inscrevam. Valeu!